Começa agora, Paternidade.doc, com Fernando Kiefer. Puxa a cadeira, dá um grau no fone e chega junto com a sua vibe, porque nossa próxima hora será exclusivamente dedicada ao celebrar o amor paterno, ou seja, o maior que existe nesse mundo. Na missão única, em mediar com um convidado especial um papo que priorize disseminar a presença e o cuidado com nossos pequenos, eu sou o Kiefer, papai babão da minha prematurinha Laís de 6 aninhos e meio, e declaro oficialmente abertos os trabalhos de hoje, porque olha, promete, hein? Nosso convidado especialíssimo já está ali, com um sorrisão largo no rosto, mas antes de apresentá-lo da forma como ele merece, quero dar um abraço quarentênico em você, ouvinte do Paternidade.doc, que tem fortalecido o trabalho a cada episódio, e também minhas boas-vindas a você, que está conhecendo o nosso programa hoje. Espero que goste, dá uma maratonada depois nos episódios antigos e, enfim, continue conosco daqui pra frente. Fechado? Quer sugerir um convidado? Um tema? Quer propor uma parceria? Demorou. Manda e-mail para contato@fernandogiffer.com.br, contato@fernandogiffer.com.br ou através das redes sociais no @fernandogiffer. Agora sim chegou a hora, hein? Bicho, sabe aquela pessoa que a gente gosta de graça? Esse é o meu sentimento por esse cara, porque é impossível não se encantar pelo carisma e energia boa que ele transmite através de uma tela. E se eu já o admirava pelo talento enquanto comunicador, depois que ele se tornou pai, meu máximo respeito apenas se multiplicou, porque esse é um dos nossos, hein, rapaziada? Puta exemplo legal. Descobri a minha sorte. Ao seu lado eu sou confiança, não sou um cego no escuro. Hoje, 8 de setembro de 2020, dia em que o podcast está indo ao ar, é o nível dele, 36 anos. Comunicador multiplataforma, esse brother é apresentador, ator e músico e se define como inquieto, questionador, curioso e criativo. Estreou na MTV em 2005 e de lá pra cá comandou os mais diversos programas em grandes emissoras, como SBT, Band, TV Cultura e Discovery Home Health. O currículo é extenso, então a gente precisaria de um episódio inteiro só para dar conta de mencionar tudo, porque ele já fez muita coisa top na televisão. Paizão da Maia de 2 aninhos e meio e do Wolf, que vai fazer só 3 meses. Senhoras e senhores, o marido da Vivian, André Vasco! Bem-vindo, meu parceiro. Feliz aniversário. Aqui você tá em casa, hein? Porra, prazerzaço. Obrigado, Kiefer. Valeu pela apresentação extremamente efusiva e carinhosa. Obrigado mesmo, do fundo do coração. É isso mesmo. Wolfinho fez, né? 3 meses agora, domingão agora. Hoje, meu aniversário, 36 anos, é muito louco, né, cara? O tempo vai passando, a gente vai descobrindo e gostando de certas coisas. Eu gostava tanto do meu aniversário, eu esperava, contava os dias do ano, os meses pro meu aniversário. E hoje é um dia normal, é muito louco, né? Você parou de comemorar aniversário, André? Perdeu o tesão pelo aniversário? Ah, cara, nesse período pandêmico é muito estranho, né? Porque eu sempre fui de muita gente, eu sempre fui de contato, eu sempre fui de amigos, eu sempre fui aquela pessoa que minha mulher brinca, né? Que eu só ando em bando, eu sempre gostei de estar em bando. Eu era aquela pessoa, olha que louco a gente falando no passado, né? Eu sou aquela pessoa que sempre quer ficar mais um pouco. Todo mundo vai embora, eu sou a pessoa que fica mais tempo. Eu gosto de gente, eu gosto de conectar, eu gosto da comunicação interpessoal, né? E só que aí, nesse período que a gente tá vivendo, é estranho, né, cara? Você fala assim, que estranho.
Cara, é verdade. E assim, eu perguntei pra você, né? Pô, você perdeu o tesão pelo aniversário? E aí você comentou a questão do período pandêmico. Você vê como é louco, né? Eu perguntei pra você sem lembrar que estamos vivendo um período pandêmico. E isso é mais assustador do que nunca, porque eu até costumo dizer, cara, quando a gente passa a ficar inerte, a quantidade de mortes que a gente vivencia todos os dias, a tudo que tá acontecendo, é um perigo, porque quer dizer que de repente a nossa humanidade está se perdendo pelo caminho, né, cara? Isso é assustador. Com certeza, quando meio que a normatização, né, cara? A gente vive numa bolha, e por mais que as pessoas falem, não, imagina, eu tenho plena noção, plena consciência. Não, a gente não tem plena noção, a gente não tem plena consciência, mas um passo a ser dado já está sendo dado por muitos, né, que é a consciência da empatia, né? Então isso, pelo menos nós estamos num processo de evolução constante, né, cara? E temos que resgatar a nossa humanidade todos os dias, porque se a gente vacilar, ela escapa pelos dedos, né? Uma loucura tudo isso. Totalmente. Ô, André, e é o seguinte, cara, sustentar um podcast que fala sobre paternidade me faz cair na armadilha do tal do clichê, com determinadas perguntas que são feitas para quase todos os convidados, não tem jeito. Mas às vezes essas perguntas elas são importantes porque a partir delas a gente conhece melhor a pessoa e aí o papo desenrola. Para começar, vamos a uma dessas perguntas. Fala pra gente, André, como que foi sua infância e quais lembranças você tem de sua referência paterna? Putz, cara, referência... eu tenho a imagem que eu tenho da minha infância de uma criança inquieta, né? Eu sempre fui essa pessoa extremamente inquieta e cheia de energia e sempre questionadora, sempre estava perguntando o porquê, sabe? Sempre estava desmontando brinquedos para ver como é que funcionava, como é que era dentro, sonhador pra caramba, criativo. Eu lembro que eu ficava no meu quarto e meus pais, eles nunca tiveram um poder aquisitivo. Nós éramos classe média, mas o brinco era classe média baixa para bem baixa. Aquela família que sempre ralou e graças a Deus meus pais nunca deixaram faltar nada para mim, sempre priorizaram os estudos, então isso e sempre teve muito diálogo em casa. Então a lembrança que eu tenho da minha casa é essa, cara. Muito diálogo. Meu pai, meus pais se separaram, né, quando eu tinha 14 anos de idade, então eu passei minha infância com meus pais casados, mas a imagem que eu tenho era sempre meus pais saindo para trabalhar, meu pai saindo e entrando de emprego, meu pai passando muito tempo sem emprego, desempregado, e minha mãe, tipo, sendo o arrimo da casa. Então eu sempre vivi numa instituição não classificada como família tradicional brasileira, manja, que é paternalista e patriarcal. E quais memórias, André, você tem do relacionamento com o seu pai, né? Você disse que ele acaba de repente sendo um pouco ausente ali devido ao trabalho, mas vocês, ele cumpria de repente com aquele aspecto bem paizão mesmo, de conversar, de orientar, de senta aqui, era afetuoso, porque a nossa geração, André, eu acho que ela é uma geração que começou a ficar mais afetuosa com os filhos, mas a geração dos nossos pais e dos nossos avós ainda era aquela coisa muito ditatorial, né? O pai não beija, o pai já é mais distante. Como foi com você? Cara, eu tinha muito carinho. A gente sempre acha que a gente sempre acha que poderia ter mais, né? Isso é inerente ao ser humano, sempre querer mais. Mas, cara, eu tinha carinho sim, mas minha mãe... Meus pais, na verdade, nunca foram muito de ficar abraçando e beijando e falando, ai, meu filhinho, nunca foi aquela família meio galinha de abrir as asas e ficar colocando embaixo das asas, sabe? Tanto meu pai quanto minha mãe. Minha mãe, por ser filho de nordestino, minha mãe era a 13ª de uma família gigantesca do interior de Sergipe, e meu pai, ele só tinha uma irmã, mas meu pai, ele teve uma juventude, teve um acontecimento na juventude dele que quase deu caca, porque ele teve meningite meningocócica, né? Ele quase faleceu. Então ele foi criado meio que teve uma proteçãozinha. Não sei se isso tem relação com carinho, com ficar paparicando. Quando você diz carinho, óbvio que eu tive carinho, mas não era paparicado, sabe? De colocar no colo, ai, vem aqui, meu filhinho, ai, que bonitinho. Nunca teve esse
protecionismo exacerbado que eu vejo em muitos pais, inclusive quando tomava alguma bronca, eu fui muito terrível na escola, muito terrível. Então quando eu chegava com algum bilhete, alguma bronca, alguma advertência, ou até alguma suspensão, porque eu tomei algumas suspensões, eu lembro que meus pais já chegavam e falavam assim, não, mas tá errado, quero saber o que você fez. Não era aqueles pais que falam assim, não, mas espera aí, mas você fez alguma coisa errada, sabe? Era assim, é o certo pelo certo. Então, essa foi minha criação. Agora, na abertura, você mencionou que, pô, desde moleque sempre foi muito inquieto, muito curioso. Apesar de a Maia ser muito novinha ainda, né, 2 aninhos e meio, você reconhece um pouco de André Vasconcelos já na Maia ou ainda é muito, muito cedo? Total, a Maia é total. A Maia sou eu, cara. Ela tem ela é inquieta, ela é terrível, ela é super atenta, ela é extrovertida, ela ama música, ela ama comunicação, uma coisa que a gente fica super feliz, ela é muito comunicativa como eu e como a mãe dela também, de cumprimentar todo mundo, de ficar feliz, ela se emociona junto com a gente. Então, por exemplo, a gente estava assistindo Toy Story um dia desse, o Toy Story 3, e o final é super triste. Sim. E aí eu comecei a chorar. E aí ela olhou para mim, ela também tava, e a minha mulher também. Então a gente mantém isso, e eu me vejo muito nela, principalmente no gênio dela, né? O gênio dela é muito explosivo, cara, é minha filha, né? Você é um cara explosivo, André? Porque eu não consigo imaginar isso, cara. Eu sou, cara, eu sou explosivo porque eu sou muito inquieto, eu sou muito ansioso, né? Então tem muita energia guardada, né? Que sofro muito. E aí isso daí é ruim às vezes, né? Porque eu acabo explodindo. Então, e eu me cobro muito, eu sou uma pessoa que se cobra demais. Eu cobro mais a mim mesmo do que os outros. Então, isso é um sofrimento. Então, uma hora essa energia tem que extravasar para algum lado. Eu estouro explodindo, ou então, sei lá, não sei. Tenho que sair para correr, eu tenho que fazer alguma coisa assim do gênero. E a paternidade, ela simplesmente aconteceu na tua vida ou foi algo planejado, sonhado? Cara, é engraçado, né? Na minha vida sempre... Não é que eu não sou adepto daquela filosofia deixa a vida me levar, mas eu vou sempre caminhando aos poucos. Eu não fico planejando daqui a 5, 10, 15 anos, como muita gente faz. Mas com filho eu vou te falar que a gente planejou casar, a gente casou quando a gente quis, a gente teve o filho quando a gente quis. Então, quanto à paternidade, foi muito planejado, sim. E, cara, e o planejamento, quando fala planejamento, não é uma coisa só racional, tá? É uma coisa emocional, porque a gente planejou, mas a natureza, o nosso sentimento, tudo calhou, tudo ornou, porque a gente também estava na época de ter uma pessoa, e pela nossa idade, nós quisemos ter novos, justamente para ter energia, né, cara? Porque demanda muita energia. Então foi tudo muito, muito correto. Claro, você mencionou que foi planejado, mas teve um dia, uma época da sua vida que falou, putz, quero ser pai. Ou não, também isso veio muito natural? Cara, veio natural. A partir do momento que você encontra uma pessoa bacana na sua vida, que você começa a enxergar ela ao seu lado, no caminhar da vida, automaticamente já veio a imagem de querer ter filho. Tô confessando um negócio aqui, eu desde muito jovem eu nunca me vi pai, eu nunca me vi casado. Muito louco isso. E aí, aos poucos, quando você vai vivendo, né, você vai conhecendo pessoas na sua vida, tendo algumas referências, e aí algumas fichas vão caindo. E eu lembro muito bem do dia que um dos irmãos da minha mãe, tio Carlos, ele estava internado no hospital e a gente foi visitar ele. E eu já namorava a Vivi, minha mulher. E aquele negócio, né? Namora, enrola, quando é noivado, não sei o quê, eu paro, um monte de gente chata. Que quando você não namora, quando vai namorar. Quando você namora, quando vai noivar. Quando vai noivar é quando vai casar. Quando vai casar é quando vem o filho. Aí eu falei, qual a próxima etapa? É quando vai ter neto? E aí eu lembro que eu tava naquelas, né? Tipo, não, somos muito jovens, não sei o quê, tem muito tempo. E aí meu tio, cara, ele tava com uma doença bem grave. E aí eu lembro eu sentei no sofá na frente da cama, assim, e a imagem que eu tenho é ele deitado na cama, as duas filhas de um lado, e a outra filha, minhas primas, né, e a minha tia segurando a mão dele.
aquela imagem para mim, ela foi tão significativa, foi tão forte, que não digo que foi o momento divisor de águas, mas foi um dos grandes que eu virei e falei assim, caramba, cara, eu quero estar assim, se um dia eu venho a ter algo, eu quero estar com pessoas que me amam, que eu amo, e com a minha família, e constituir uma família. Isso deve ser uma coisa, você prolongar o seu DNA no mundo, sabe? E aí eu e a Vivi depois ficamos noivos, viemos a casar, e o filho, tipo, foi uma necessidade do meio do coração. A impressão que dá é que quando você fala, né, dessa cena, naquele momento você vivenciou representado ali fisicamente, praticamente, ao vivo e a cores, a felicidade, né? Totalmente, cara, totalmente. E uma felicidade um pouco mórbida, né? Porque se você for ver, é uma felicidade, tipo, praticamente quase no leito de morte. Sim. Porque ele é um amor incondicional mesmo, né? Cara, e nisso tem vários ensinamentos, né, cara? Tipo, você vai deixar o que aqui? Qual é o legado que você vai deixar? Qual é o ensinamento que você vai deixar? E é isso que a gente vai deixar, né, cara? A gente vem pro mundo pelado, sem dente, sem falar, sem cabelo, e aí a gente sai desse mundo e a gente não leva nada, cara. O que eu quero levar desse mundo, o que eu quero deixar desse mundo, na verdade, é uma imagem de um cara legal e que fez o máximo possível para deixar pessoas legais, seres humanos do bem. O que mudou em você? Eu vou falar da Maia, porque, bom, o Wolf já é o segundo filho, então o primeiro, de repente, acaba sendo aquele divisor. O que mudou em você depois da Maia? Cara, mudou tudo, mudou muita coisa, mudou. Eu sempre prezei pelo não preconceito, por ter cabeça aberta, por sempre estar aberto a informações, a conhecimento, a aprender. Eu sempre achei isso. E quando a Maia nasceu, eu descobri que não era bem assim. Nós temos preconceitos incrustados na gente. E a Maia, ela meio que... O filho, ele meio que descasca você, ele tira essa casca que a gente vem desde pequeno e ela vai sujando, né? Coisas vão grudando. É tipo um carro que tá molhado e vai andando, ele vai incrustando sujeira. E às vezes você nem repara. E aí o filho é meio que aquela lavagem geral e que você fala assim, caramba, velho, olha isso, olha o valorizar certas coisas, valorizar certos momentos, valorizar certas emoções, valorizar o tempo, né? Eu vi um texto muito bonito um dia desse, falando do tempo, que, cara, olha quão valioso é o tempo, quão valioso é estar aqui falando sobre isso, quão valioso é o momento que eu tô sentado no sofá com a minha filha, abraçando ela, e ela rindo, ou que o Wolf olha para mim e dá um sorriso. Quão valioso é isso, né, cara? Demais, demais. A gente tem na sociedade duas, em específico, características muito negativas envolvendo homem e mulher, que é a masculinidade tóxica, que cobra os homens ao tal do ser macho, né, do não brincar com rosa, de boneca, não fazer coisa de mulher, e isso cria um terrorismo psicológico muito grande em nós, homens, e o machismo, que é um terror para as mulheres, porque segrega os direitos básicos de igualdade e colocam elas aí no patamar inferior patético, bizarro. E você agora é pai de menino e de menina. E aí, cara, como lidar com isso? Cara, a gente procura criá-los de uma maneira igualitária, de uma maneira extremamente aberta. A Maia brinca com os brinquedos do Wolf, ele é muito pequenininho ainda, né? Mas ela pega os carrinhos dele e, tipo, em nenhum momento, em nenhuma fração de segundo, eu cheguei a cogitar ou pensar, nossa, carrinho é coisa de menino. Eu sou bem livre desse tipo de coisa. E a Maia usa camiseta azul, Wolf usa camiseta rosa, e é assim que a gente pretende. A gente tenta... cara, nós somos a referência que nós temos. Nós somos o conteúdo que consumimos. O que nós consumimos, nós somos. Então, se eu ofertar para a Maia bonequinhas de todas as raças, de todas as cores, boneco, ser plural no ensinamento para ela, essa pessoa, esse serzinho vai crescer extremamente mais evoluída do que a gente, porque ela não vai ter essas amarras que infelizmente
todos nós viemos de uma sociedade, como você mesmo disse, né, com essa masculinidade tóxica, com esse machismo, com essa sociedade patriarcal e falocentrista, né? E você é otimista, André, com relação ao futuro que eles pegarão, né, para eles, Totalmente. quando a gente já não estiver mais aqui, assim, você acha que tem melhorado essa questão, machismo, masculinidade tóxica? Cara, eu acho, essa geração que tá vindo aí, eles estão muito mais livres disso tudo, né? Que nem eu disse, nós somos a referência que nós temos, né? E eu vejo muito futuro nessa criançada, eu vejo muito futuro nessas pessoas que estão vindo, essas pessoinhas, né? Porque, velho, muitos de nós estão perdidos já, né? São casos perdidos. Óbvio que eu não considero nenhum caso perdido, mas tem gente que é cabeça dura. Eles, cara, eles estão aí para aprender e estão muito mais aptos a evoluir. Então, eu acredito neles. Eu acho que isso vai passar. Óbvio que tem muito a melhorar. Se você for pegar a história da humanidade, cara, a gente estava falando um dia desse sobre violência. Tava falando com um amigo meu, psicólogo, estava falando sobre violência. Nossa, a gente vê no jornal, né? Nossa, chacina e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pô, cara, óbvio que tem muito, óbvio que tem que melhorar e sempre tem que melhorar, mas a gente está comparando em relação ao quê? Ao ano passado ou a gente está comparando em relação ao século passado? Ao milênio passado, você entende? Então a gente também tem que mentalizar nessa vibração, porque senão, se a gente ficar sempre, ai não, já era, tudo tá ruim, não, porque a masculinidade tóxica, óbvio que tem, cara, como tudo na vida tem o bom e o ruim, só que eu acho que a gente tá vivendo um momento, principalmente pela internet e pela não internet, porque é errado culpar a internet, mas a democratização total e aberta da comunicação, onde todo mundo pode expor suas opiniões. Isso é um perigo. Isso é um grande perigo. O perigo não é o expor. O perigo é a pessoa não pensar antes de expor. É não ter consciência do que isso pode causar, entendeu? E a gente está vivendo um momento muito difícil. De cancelamento, de linchamentos virtuais, de intolerância, de polarização. Só que, cara, se a gente for focar e quiser ver o lado positivo, olha quantas e quantas ações bacanas têm aparecido, olha quantas e quantas pessoas têm se mobilizado em prol do próximo, olha quantas e quantas pessoas estão querendo mudar o sistema, quando eu digo sistema, eu não estou falando só do sistema político, eu estou falando do sistema geral, o sistema ao qual nós estamos inseridos, entendeu? Cara, e você trouxe esse aspecto da internet, é até uma pergunta que eu ia fazer mais pra frente, mas eu já vou puxar ela aqui. Primeiro que assim, você deu exemplos ótimos aí com relação à desconstrução, e eu acho que é muito isso, né? Essa geração, que nem eu perguntei pra você, poxa, tem medo de que... tem medo não, é otimista, você falou, poxa, sou otimista. E eu acho que é muito isso, a gente criar os nossos filhos para que eles se permitam também aprender, porque a gente não vai conseguir ensinar tudo, e a gente também vive uma eterna desconstrução, né? Sobre vários paradigmas que a gente carrega estrutural mesmo. Então eu acredito que seja essa coisa do se permitir. Se a gente criar eles de forma que eles lá na frente se permitam quebrar esses paradigmas, se permitam mudar de opinião, reavaliar uma atitude, um pensamento. Eu trago até uma coisa que você colocou esses dias no seu Instagram, cara, que eu achei genial, e eu me vi ali, que foi, você colocou a questão do termo do judiar. Você fez um post falando do judiar, que é um termo extremamente maléfico, enfim, pejorativo, digamos assim, em relação aos judeus, pejorativo, né? E a gente reproduz, e aí eu digo que eu me coloquei nesse aspecto, porque nunca sequer passou pela minha cabeça que judiar remetia à questão dos judeus. Quando você falou, fez todo sentido. E aí também tem algumas pessoas têm colocado, e eu até me coloco nesse bolo também, da questão do racista em desconstrução. Né? Porque às vezes a gente, claro, não é que a gente é racista, pelo contrário, mas a gente de repente reproduz termos racistas sem saber que é. Então a gente precisa se permitir desconstruir também, né, André? Tanto para a questão do judiar que você comentou, quanto racismo, até homofobia. Às vezes a gente reproduz termos que a gente nem sabe que de repente pode machucar alguém e machuca, né, cara?
Giffer, mas o mais importante nisso tudo, ninguém é obrigado a saber nada, entendeu? Um amigo meu veio falar, putz, cara, eu tô mal porque eu sempre usei esse termo. Eu falei, você não tem que estar mal, ninguém é obrigado a saber de nada, cara. Só que a partir do momento que você sabe e você entendeu, porque eu dei argumentos, a maneira como eu expliquei foi extremamente didática e super do bem. Humana, né? Então, a partir do momento que você sabe e você continua a usar, aí já é outro problema. Só que mesmo assim, a gente tem que ter tolerância. Porque a gente está vivendo um mundo muito intolerante. Então, por exemplo, todos nós somos racistas. Todos nós somos, sim, cara. Aí você fala assim, pô, mas aí eu tenho amigos negros, mas não sei o quê. Cara, bota a mão na consciência. Olha a sociedade que a gente vive. Quantas pessoas, quantos pretos tem na sala do seu filho? Quantos pretos tem no bar que você frequenta? Quantos pretos tem no clube que você vai ou no sei lá, no jogo de futebol dos seus amigos? Isso é uma coisa pra gente ter. E aí, isso começa a provocar. Só que não adianta você falar, não tem nenhum, nossa, eu tô mal, eu sou um merda. Não, você tem que usar essa força motriz para tentar mudar tudo isso e jogar isso pro seu ciclo de amigos. Então isso que é o mais importante. E isso é a tolerância. Tipo, vamos aceitar assumir o erro, não aceitar o erro, mas assumir e tentar melhorar com isso, entendeu? Já diria minha avó, né? Persistir no erro é burrice, né? Sem dúvida, sem dúvida. E falando ainda, André, de internet, como eu exemplifiquei até o post que você fez e tudo mais, que a gente está falando de intolerância, e não tem lugar melhor para um covarde se esconder do que a internet, né? É um lugar hoje que é uma parada assustadora, assim, a intolerância, o ódio. E eu quero entrar numa seara rápida aqui, porque você é um cara que posta bastante conteúdo com os filhos nas redes sociais. Eu vejo que você até utiliza lá a hashtag Diário de Pai e tal, muito legal. E de certa forma, eu queria saber se é o seguinte, se de certa forma essa exposição te dá medo. Me dá medo. Toda vez que eu posto, cara, eu fico pensando, nossa, será que precisava? Aí, sei lá, meu filho tem dor de barriga, eu juro por Deus que eu penso assim, nossa, será que é energia ruim de alguém? Aí eu falo assim, não, se fecha pra isso, não é isso, André. Bem, eu tive muita dúvida se ia expor eles, bem entre aspas, tá? Porque eu tento não colocá-los numa exposição gratuita, e sim, sempre que eu coloco, é para mostrar, sempre eu coloco algum texto mostrando, aqui ó, o homem tá cuidando, o homem não tá ajudando, o homem tá dividindo funções, eu sempre tento colocar assim, pô... Um aspecto inspirador, né? Exatamente, porque a gente, aí, eu sempre tento colocar eu sempre eu sempre coloco coisas verdadeiras, como eu coloquei, pô, é difícil, a gente tá sorrindo, mas todo mundo sabe o perrengue que do dia da amamentação, pô, quanto eu vi minha mulher sofrendo, e minha mulher com mastite, sei lá o nome do negócio, pô, sofre pra caramba com isso, então eu tento meio que desconstruir, dar esse passo, porque a gente olha também, a gente tá vivendo um momento onde a paternidade e a maternidade tá muito tá muito na moda, né, nas redes sociais, só que eu contesto assim, até que ponto é verdade, até que ponto a pessoa tá fazendo ali para ganhar views, ou se é para passar uma informação, ou se é só para ganhar views, entendeu? Porque eu acho que a coisa primordial é você passar uma mensagem. Agora, se vai vir views ou não, é óbvio, cara, se você postar animalzinho bonitinho, se você postar criancinha, isso daí tem mais engajamento, tem mais envolvimento nas suas postagens, mas isso não pode ser o que te move a postar, entende? Com certeza. E ainda sobre esse assunto, eu vi, cara, que quando o Wolf nasceu, tiveram algumas pessoas lá que encresparam com o nome que você escolheu pro seu filho. Cara, a galera quer se meter até nisso, bicho. Como que foi essa parada? Foi muito louco, porque uma roteirista de uma grande emissora, a gente se segue no Twitter, e aí ela postou, nossa, queria entender o André colocar o nome dos filhos de Wolf e de Maia. E aí, tipo, ela colocou risos, Deus me perdoe. Ela, tipo, mas foi super saudável a maneira como ela fez. Ela não fez nenhuma maneira depreciativa. E aí, cara,
é o que você disse, né? São os corajosos que estão escondidos atrás de uma tela de computador no cantinho do seu quarto. E aí eles acham que eles podem tudo. E aí começaram, que ridículo, que nojo. Teve cada coisa, cada comentário, velho, que eu prefiro nem fazer, mas é lamentável. E aí eu só respirei e escrevi assim, bom, engraçado é que ninguém perguntou o motivo que eu coloquei Wolf, que foi em homenagem ao avô da minha mulher, que era sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Ele foi sobrevivente, ele conseguiu fugir de um campo de concentração. É uma tremenda de uma história de perseverança, de resiliência, de esperança, de amor. Pro seu filho crescer e ter orgulho do nome dele, né, cara? Exatamente, tem uma história. Eu não chamei de Valentina porque a filha do Ceará chama de Valentina. Eu não chamei de Enzo porque o filho do... E nada contra também quem não busca uma raiz, uma história para o nome. Mas, cara, não vem também criticar. E o pior de tudo, porque você pode criticar. Você pode criticar o que você quiser, Guifer, você e todo mundo. Só que assim, escute primeiro. Primeiro vá atrás de informação. Cara, às vezes dá uma preguiça, né, bicho? Porque dá uma preguiça da galera, porque eu fico imaginando você ainda ter que se justificar, cara. Uma coisa que é totalmente íntimo da sua família, é uma coisa totalmente da sua vida particular, as pessoas se meterem ao ponto de querer dar opinião no nome que você deu pro filho, assim. Não, pelo amor de Deus, né? É muito momento que a gente vive, né, cara? Os tempos sombrios. E é uma agressão gratuita, né? Então, vou ilustrar de uma maneira bem simples. Eu não sei o que aconteceu um dia desse. Eu tenho um conhecido meu que ele faz aqueles jornalismos de celebridade. E aí ele postou sobre uma família aí que parece que é famosa, que eu não sei quem é, não sei a história de verdade, mas que parece que um é pastor, um traiu com o outro, não sei o quê. E aí eu comentei, aí um menino fez um comentário muito bom. Aí eu fui embaixo e falei assim, putz, pode escrever, eu também... Aí ele fez assim, quem são... do que se alimentam, quem vive, onde vivem, não sei o quê. Aí eu vou dizer, putz, cara, eu pensei a mesma coisa. Você precisa ver a agressividade das pessoas embaixo. Quem é você para falar isso deles? Eles são bem mais famosos que você. De onde você saiu? Você é um lixo. Olha só, olha o seu conteúdo. O filho deles tem mais seguidor que você. Significa que ele é muito mais famoso que você. Tipo, a galera começou a agredir desse nível, cara. Mas olha se liga nos argumentos. Se liga nos argumentos. Aí eu falei assim, caramba, meu. Mas aí eu falei assim, erro meu. Minha culpa, my fault. Porque eu não tinha que ter ido lá comentar nada, entendeu? Principalmente uma coisa que não vai agregar nada pra ninguém. Então deixa lá. Então eu tô tentando fugir dessas agressões. Mas é terrível, né, André? Porque esse é o ônus de ser a figura pública, né, cara? Porque você não pode opinar sobre nada. Porque tudo já vira uma tempestade, né? Às vezes você tá fazendo uma brincadeira que se você fosse uma pessoa que não é pública, de repente passaria batido. Até porque essas pessoas que te agridem, elas agridem justamente porque elas são anônimas. Porque se elas fosse uma figura pública, elas imagina o que ia dar, né? Ia virar uma tempestade. E aí você não pode fazer nada. Você tem que postar na sua timeline só. Não pode comentar, não pode curtir nada, porque qualquer coisa que você fizer já vira um caminhão pra cima de você. Então, cara, não, mas essa inversão de valores, sabe? Isso é uma coisa que me deixa muito assustado no que tá rolando. É uma inversão de valores muito... onde o número de curtida... onde o número de seguidores, onde o engajamento, como se não existisse um mundo real, como se não existisse um mundo real. E isso é muito louco. Nós vivemos um mundo, cara, deixar bem explicado aqui, em nenhum momento estou falando mal da internet, porque eu amo a internet, eu amo o poder da comunicação, eu amo essa democracia onde todo mundo pode fazer. Cara, eu para ir atrás do meu sonho, que era ser um apresentador, eu tive que entrar na MTV, cara. Olha todo o caminho que eu percorri. Eu saí, eu trabalhei em agência de publicidade, eu trabalhei em empresa em multinacional, trabalhei em produtora, limpei cabo. Eu brinco no meu vídeo, eu tenho um vídeo de 1 minutinho, né, que eu resumi minha carreira. Eu falo de limpar cabo e banheiro, a roteiro, de limpar... eu falo um negócio assim, de limpar cabo e banheiro, a escrever roteiro. Eu fiz de tudo atrás e continuo fazendo. E isso é legal. Só que
eu não, na minha época, olha, o tiozão falando, não tinha essa liberdade de você pegar um celular, cara, e gravar, e editar, e colocar efeito, e subir no YouTube, e não depender de ninguém. Esse momento que a gente tá vivendo do it yourself, cara, é um momento mágico, só que ao mesmo tempo as pessoas não estão, algumas não valorizam isso e querem usar essa ferramenta para agredir, para humilhar, para cancelar, para desfazer, cara, para desfazer. Se você posta alguma coisa, a primeira coisa que as pessoas vão comentar é algum erro, sempre algum erro, nunca é, pô, que legal, cara, que bacana, nunca é algo construtivo, e aí aqui fica uma análise e até um negócio para a gente pensar, né? Será que a gente valoriza realmente as pessoas que a gente gosta? E quando eu digo a gente gosta, não estou falando nem do nosso ciclo íntimo de amizade, mas você está escutando agora, será que você valoriza o trabalho, por exemplo, do Giffer? Será que você valoriza o meu trabalho? Será que você valoriza o trabalho do seu brother, que está, sei lá, vendendo máscara agora na pandemia? Porque aí você fala assim, pô, lógico que eu valorizo, o cara é meu brother. Não, cara, valorizar nosso trabalho é compartilhar, é curtir, é lá comentar, é interagir, é prestigiar, porque isso que a gente está fazendo hoje em dia, 90% do que a gente faz não é remunerado, cara. A gente faz pelo prazer de comunicar e na esperança de gerar um conteúdo legal, um projeto bacana para aí sim viver disso. Então a gente está correndo atrás dos nossos sonhos do mesmo jeito que qualquer um aí está correndo em diferentes áreas. E aí fica esse negócio que eu venho pensado muito, entendeu? O quão valorizar nós estamos valorizando. Mas é aquilo, né, André? A democratização da comunicação, que nem você falou, é algo maravilhoso, mas algumas pessoas, elas encaram esse poder, porque é o que você disse, cara. Hoje, a gente está aqui num programa de rádio sem precisar ser contratado por uma rádio. Faça você mesmo, que nem você acabou de dizer. Mas algumas pessoas parece que pegam esse poder da democratização, né? Porque, assim, cara, eu diria, talvez a maioria das pessoas ainda não aprenderam a lidar com a democracia. E a democratização da comunicação, ela é acessível a todos hoje. Hoje qualquer um é repórter, cara. Você não precisa ser jornalista. Passou na rua, viu um acidente, bateu uma foto, postou no Twitter, você deu um furo de reportagem na frente de todos os jornalistas. Então essa democratização da comunicação, ela é legal, mas algumas pessoas, elas encaram como... Sabe quando o cara é uma pessoa normal e quando bota uma arma na cintura vira outra pessoa, sacou? É meio que isso, assim, né? Não, agora eu tenho meu veículo. Agora eu tenho a minha página, agora eu tenho isso, agora eu posso sair atirando para todos os lados. A pessoa não tem a menor responsabilidade, né? A menor, exatamente. Então essa falta de responsabilidade é muito louco, né, cara? É muito louco, porque você fala assim, mas responsabilidade, dane-se, cadê a liberdade? Você escuta sempre isso, né? Quando alguém vem falar assim, não, é o mimimi, tanto é que o meu vídeo falando do judiar foi vindo disso, né? Foi uma tretinha com outro apresentador, que ele usou, só que o pior de tudo é que você vai falar, você tá cagando regra, você tá com mimimi, você quer gerar views, você quer se envolver em polêmica, e não existe, tá vendo? As pessoas sempre tendem a olhar a metade vazia do copo, nunca é o lado positivo, nunca é a coisa boa, é sempre para agredir, é sempre para desfazer, é sempre para menosprezar. Isso, cara, é muito triste. E olha que louco, né? A gente tá no dia do meu aniversário, a gente tá no Setembro Amarelo, que é totalmente conscientização, cara. Quantidade de pessoas que estão depressivas, a depressão, a ansiedade é um grande gatilho, né, para depressão, e muitas pessoas cogitam suicídio, como eu já tive minha fase, como se suicidam, cara. E quantas qual a nossa importância, qual o nosso papel nisso tudo, tá ligado? Uma simples palavra de carinho pode fazer uma total diferença. Uma empatia, que é a empatia, né, cara? A palavra que tá tão na moda e uns vêm como de uma maneira ruim. Nossa, tá na moda, falei empatia, que nem gourmet, eu brinco às vezes, né? Gourmet, empatia e coach são palavras que não saem do vocabulário das pessoas, né? Só que, cara, é importante, porque a partir do momento que a gente tá falando de empatia, você vai escutando empatia. O que é empatia, cara? Quero ver o que é isso.
pô, é verdade, eu preciso aplicar mais empatia na minha vida. E aí a gente consegue uma possível mudança, cara. Isso é muito legal. Ô André, você é judeu. Eu queria que você contasse pra gente qual o papel da religião pra tua família, esposa, filhos. Cara, a religião é muito doida, né, cara? Porque eu tenho uma relação com religião. Na verdade, eu sou uma pessoa. Eu não sou religioso, eu sou uma pessoa com fé. Eu sou uma pessoa que tem muita fé. Eu nasci numa família. Imagina, minha avó materna era católica apostólica romana, frequentadora assídua de missas. Minha avó, por parte paterna, era mesa branca, espírita, kardecista. A irmã dela era de Umbanda, Candomblé, de religiões afro. Então eu sempre tive contato e sempre... Voltando aqui no nosso começo do papo, que eu sempre fui curioso, sempre busquei aprender e uma esponjinha de informação. Cara, eu sempre me fisgou muito esse assunto de espiritualidade, de crença, como a gente crê em alguma coisa superior e não sei o que. E meu caminho, eu tive crisma, eu tive primeira comunhão, fiz tudo isso, e eu resolvi me converter ao judaísmo, pela sua mulher... Por causa da sua mulher é judia, não foi só por causa disso, foi porque eu me identifiquei com os preceitos, eu me identifico com a maneira como eles debatem tudo, nada tem uma verdade absoluta, tudo se debate, e é muito doido. Aí você fala assim, pô André, mas o judaísmo você escolheu, é o certo para você? Velho, vou te falar, você sabe qual que é o certo para mim? Eu sendo judeu, você sendo do candomblé, ou você sendo evangélico, ou você sendo testemunha de Jeová, para mim não importa. O principal de tudo isso, amar o próximo como a ti mesmo. Então, velho, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que... Voltamos para onde? Pra empatia. Olha que louco isso! Olha que maluco! Então é isso, velho. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que começar a... Trocando a miúdos mesmo, cara, a gente tem que tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. E acabou. Perfeito. É isso. E não é esperar troca, tá? Então eu não tô falando pra esperar uma troca. Eu vou tratar o outro bem, porque eu quero ser tratado bem, mas aí o outro vai lá e me trata mal. Que filho da mãe, eu não vou tratar mais ele bem. Não é isso que eu tô falando. Tô falando assim, trata bem, cara. Trata bem. Prega o bem. Tipo, com coisas mínimas. Eu mesmo, cara. Um dia desse eu tava na rua, contei ontem no meu programa de rádio. Eu tô com a minha motinha, né? Só me locomovo com uma Vespinha na cidade. Não curto dirigir carro. E aí eu tô andando aí eu vi um cara jogando uma lata no chão. Pá! Eu passei, parei a moto assim, meio no meio da rua, peguei a lata, fui atrás do carro pra bater no cara, pra brigar com o cara. Não, eu parei do lado e falei assim, olha, eu acho que você deixou cair. O cara queria me matar, Guifé. Eu fiquei super assustado, porque o cara, tipo, meio que se alterou, ficou meio vermelho e fez menção a pegar algo no porta-luvas. Cara, eu fiquei tão desesperado, mas tão desesperado que eu falei assim, pô, o que eu fiz de errado, cara? O errado aí não fui eu. E olha que minha atitude não foi da mais errada, hein? Que eu poderia ter jogado a lata na cabeça dele, eu podia ter xingado, ô seu porco, filho da mãe, recolhe aqui o lixo. E não. Só que, tá vendo? E se ele recebesse... aberto, da mesma maneira que eu tive de pegar a lata e falar assim, putz, velho, pode escrever, foi mal mesmo. E refletir. Você entende? Tô falando que a minha ação, nossa, que santinho que ele é. Não é isso. Mas tá vendo como uma reação, uma ação vai levando a outra? Mas é surreal, cara. Até o que eu falei agora há pouco, dessa coisa da preguiça, né? Por que eu, por exemplo, eu tenho preguiça da humanidade justamente porque a gente tem que defender o óbvio o tempo inteiro. E você sai como errado por defender o óbvio ainda. Essa parada que você falou do carro, eu me senti representado, cara. Porque eu fico doente quando isso acontece. Quando eu vejo um adulto formado, né, pegando um lixo e jogando na rua, assim, sem o menor pudor. Só que eu sou muito mais bunda mole que você, ainda não tive essa coragem. Porque defender o óbvio, cara, o tempo inteiro. Então, mas será que é o óbvio? Aí a gente tem que dar alguns passos para trás. Eu acho que a humanidade, ainda mais essa pandemia, ela veio para meio que pra gente rever alguns conceitos que a gente às vezes faz e não sabe por quê.
Alguém explicou para ele? É óbvio que você não vai jogar nada no lixo, porque você não quer sujar a rua e porque ninguém quer viver num lugar sujo. Só que, vamos voltar. Como foi explicado para essa pessoa? Essa pessoa já sofreu com como é que é, as cheias de... Como é que é quando chove? Enchente. Essa pessoa já sofreu com enchente? Essa pessoa já perdeu todos os móveis e não tem onde ficar e não tem como reconstituir a casa dele? Então a gente precisa voltar, e aí por isso que eu sempre levanto a bandeira da informação e da educação de uma maneira simples. E simples não é simplória. Eu tô falando simples no sentido de para todos, popular, que é por isso que eu criei um minutinho, por isso que eu criei meu podcast o Mais Que Um Minutinho, para levar a informação de uma maneira desconstruída e menos arrogante, porque às vezes eu sinto que a academia, quanto mais conhecimento a pessoa tem, parece que menos ela quer passar, e tem que ser o contrário. A gente tem que, o colaborativismo, ele tem que estar no nosso dia a dia, passando informação. Já fala assim, velho, você jogou essa lata, você tá ligado que essa lata... Chega aí, pum, vamos para um lixão. O que acontece com essa lata? Essa lata ela pode ir para um lixão na PQP e esse terreno é o quê? O que vai ser desse terreno? E essa lata também pode fazer o quê? Essa lata também pode virar sustento para o cara, para o catador, porque o alumínio vale tanto, o cara consegue com um carrinho daquele, R$70, 80, não sei. E aí quando você materializa isso, você torna a informação mais palpável. E aí, cara, se o cara continuar mesmo com esse bando de informação, e a gente jogou, e a gente praticamente pegou um neurônio, pegou o outro dele, e a gente deu o start da sinapse, e a gente está tentando trazer consciência para o cara. Se mesmo assim a pessoa não tiver consciência e continuar jogando, aí eu acho que a gente tem que parar e dar um tabefe na cabeça desse idiota. E cara, você tem razão, assim, porque... Eu, de repente, até nesse aspecto do lixo, da pessoa que joga lixo na rua, de repente esse meu depoimento, ele vem até de encontro com o que eu sempre vivi, porque eu cresci perdendo tudo na enchente todo verão, sacou? Então, assim, minha casa enchia até o teto e todo ano tinha que comprar tudo de novo, cara. Era algo surreal, assim. Então, de repente, tem muito a ver com isso, né? Com a vivência. Mas, André, quero entrar com você no aspecto de alimento, cara, para as crianças. A gente vivencia, é uma coisa também histórica, né? A gente vive uma indústria alimentícia capitalista terrível, com um trabalho de publicidade intenso que é feito sobre a gente e sobre as crianças. Você é publicitário, sabe mais do que eu. E eu queria saber se vocês conseguem blindar a Maia e já o Wolf, né, dessas tentações alimentícias, prezando ali por uma alimentação mais saudável, ou essa parada de comer de tudo é bem liberada na casa de vocês? Cara, não é liberado não, e a gente tem bastante nóia. Inclusive a introdução alimentar da Maia, a gente leu bastante, a gente viu o BLW, aí putz, mas BLW é difícil, sujar tudo e não sei o que, e a criança acaba jogando mais fora do que dentro, e aí a gente começou a misturar técnicas, cara, que na verdade não tem a verdade absoluta, né? Pra gente funcionou, deixa ela conhecer textura, pegar, não sei o que, mas também vamos dar na boca dela e vamos ensinar ela também a se servir. Então a gente intercalando, agora pega você, aprende, faz não sei o que, e sem sal. Primeiro ano, a Maia foi experimentar açúcar, cara, açúcar mesmo, veio num sorvete que a gente foi dar 2 anos depois, cara. A Maia foi experimentar doce agora, recentemente, e nunca comeu chocolate, pra você ter uma ideia. Então a gente preza, assim, por uma alimentação. A Maia come muita fruta, a Maia adora castanha, amendoinzinho, a Maia adora comer coisa saudável, ela adora comer pepino, tomate, mas isso tudo que eu falo, cara, é referência. De novo a gente volta, nós somos a referência que nós temos em tudo, e a Maia ela se alimenta de tudo, porque eu amo salada, eu amo comer aqui em casa, cara. Eu não lembro a última vez que a gente colocou um óleo e fritou algo. Eu acho que eu nunca fritei coisa aqui em casa, óbvio que é coisa na grelha, na frigideira lá com manteiga, mas nunca foi o óleo, batata frita. Ela já comeu batata frita, óbvio, mas fora de casa. Então a gente sempre mantém o diálogo. O diálogo é a melhor coisa, Guifé. A gente foi pra Disney, né? Primeira vez da Maia na Disney, ela foi nós somos uns privilegiados, né?
Eu brinco não, eu falei sério com ela, eu falei, pô, olha que privilegiada. Ela teve a oportunidade de conhecer, sair do Brasil pela primeira vez com 2 anos de idade, cara. Quantas pessoas têm esse privilégio? Então a gente tem que agradecer toda noite. Eu sempre, antes de dormir, eu que coloco a Maia pra dormir, né? Eu sempre falo, a gente tem que agradecer Papai do Céu, pela comida que a gente tem, olha só o irmãozinho que você tem, olha a casa que a gente mora, olha tudo. Aí eu faço um recapitula do dia com ela, tudo que a gente tem. A gente conversa muito com a Maia, tanto é que ela vê eu tomando uma cerveja, um vinho, ela fala assim, não pode, só pra grande. Então a gente conversa. A gente não fala não pode. Fala assim, poxa, isso daqui é coisa de adulto. Você quer o suco de uva, não sei o quê. A gente explica. Refrigerante a gente nunca tomou, porque a gente acha que não tem necessidade nenhuma. Então, é o diálogo, cara. Eu tive uma educação com muito diálogo. Então eu tento educar, eu e a Vivi, a gente tenta educar com mais diálogo ainda. Óbvio que a gente perde a paciência, eu principalmente, cara. Às vezes eu tô irritado com o trabalho, ou com falta de, ou com alguma coisa, e é muito desgastante, todo mundo sabe, porque a gente só divulga as coisas, só mostra as coisas boas, né? Pulando, brincando, andando de skate com o filho, mas o perrengue, eu querendo chorar de raiva, e a Maia, tipo, cansada, que não quer comer, e tipo, também não quer dormir, e tá cansada, tá caindo de sono, e ela quer aproveitar ao máximo, que ela tá naquela virada de 2 anos e pouco, dos quase 2 anos e meio, que ela tem que aproveitar, então ela não se deixa levar pelo sono, e cara, é muito louco, e aí, às vezes eu tô extremamente estressado, só que tem que respirar. Eu falo isso pra ela, né? Respira, pensa no que você quer e aí a gente conversa. E é isso, né, velho? Agora eu quero falar de uma coisa que eu acho que você vai gostar, cara. Lembra de um programa chamado Sabe ou Não Sabe? Opa, esse programa é um clássico. Esse é um clássico. Cara, eu quero compartilhar com você rapidamente uma história particular minha que tem a ver com a paternidade e que indiretamente envolve você e o tamanho da responsabilidade que tem um comunicador de massa, além da relevância de um veículo de entretenimento. A minha filha Laís, ela nasceu em janeiro de 2014. Ela nasceu prematura extrema de 29 semanas e passou 80 dias na UTI. A minha filha hoje ela é uma criança com deficiência, tem paralisia cerebral, epilepsia, enfim. Aquele período de 80 dias de UTI foi o período mais devastador da minha vida, né? Por motivos óbvios, você é pai, você deve imaginar. Sim. Além de todo o desespero, André, que envolvia a possibilidade de perder minha filha e ver ela lutando pela vida, né, daquele jeito, numa incubadora, ela era do tamanho da minha mão. Naquele Réveillon de 2013 para 2014, a minha esposa também estava na UTI com embolia pulmonar, por isso até que minha filha nasceu prematura, minha esposa também entre a vida e a morte. Nossa. E aí, o que o André Vasco tem a ver com isso? Como eu falei, entre janeiro e abril, minha filha ficou na UTI e todos os dias eu ia visitar, todos os dias. A visita, ela era 13h, tinha duração ali de uns 40 minutos, e esse era o tempo que eu tinha para ver ela, para receber o boletim médico, enfim, 40 minutos. Foram inúmeras as vezes que eu voltava para casa, cara, arrasado com alguma notícia, enfim, inúmeras, né? E uma das únicas coisas que faziam eu me desligar por uns momentos daquela dor era o Sabe ou Não Sabe, que você apresentava na Band, né? Assim que eu chegava do hospital, que eu chegava em casa, o programa começava, porque ele passava à tarde, acho que era 14h, se eu não me engano, e aquilo foi muito marcante para mim, por isso até que eu trouxe para compartilhar com você, porque parece bobagem, mas nada você... bobagem. Cara, assim, você conseguir se entreter e dar risada num momento de sofrimento intenso é algo muito valioso e grandioso, né? E naquele período eu perdi casa, perdi carro, perdi emprego. Só quem passa por isso entende o que eu tô falando. E ontem eu descobri que o Sabe ou Não Sabe, ele estreou dia 4 de janeiro, no mesmo dia em que o médico me chamou para falar que precisava fazer uma cesárea de emergência na minha esposa. A minha filha nasceu no dia seguinte, dia 5. E essa noite, do dia 4 pro dia 5, foi muito difícil, porque eu fui dormir tendo minha esposa e minha filha, e eu poderia acordar sem ter nenhuma delas, já que o estado da minha mulher também era muito grave. E durante praticamente os 80 dias de UTI da minha filha, o Sabe ou Não Sabe acabou me fazendo companhia, cumprindo um papel importante para aqueles meus dias intermináveis. Enfim, cara, coisas da vida. Tenho um carinho enorme por você, pelo Sabe ou Não Sabe. Uma loucura, né, André? Pô, cara... Agradeço demais, cara. De verdade. A você, a Quatro Cabeças, se eu não me engano, era a Quatro Cabeças que produziu. Pô, você não pode fazer isso, cara, porque... Foda.
Obrigado, cara. Eu que agradeço, imagina. Imagina, cara. A gente... Desculpa, a gente foi... Você sabe quanto foi difícil fazer esse programa, todo o processo, e todo o processo depois, quando ele acabou do nada, ele foi tirado do ar assim, tipo, de uma maneira nada humana e nada bacana com os profissionais que estavam envolvidos. Mas, cara, escutar isso, você não sabe o bem que faz. E você não sabe o bem que faz, tipo, profissional, cara. Profissional, assim. Eu faço questão de... Eu quero pegar essa gravação, eu quero mandar isso daí pra toda a equipe. Inclusive, a gente perdeu um companheiro, que era o nosso câmera, o Marcão, com Covid, que é só uma gripezinha, né? Não mata ninguém. É. E ele... E a gente era... Cara, era muito roots, velho. E eu escutei essa sua história e me remeteu a uma senhorinha também que estava numa fase terminal, e ela falou que o filho dela, né, me escreveu falando que o programa foi a alegria dos últimos dias de vida da mãe dele. Cara, que isso, hein? Isso é foda, velho. Isso é foda. Demais, cara. Demais. É legado, né, André? Isso é legado. Pô. Cara, eu quero mandar um abraço para toda a equipe, então, já que, né, provavelmente eles vão ouvir aí esse trecho ou o programa inteiro, parabenizar, porque o programa era incrível, um formato genial. Eu também achei que ele saiu do ar de forma muito abrupta, não entendi, porque era um formato genial, era um contato que vocês tinham muito humano com todo mundo ali na rua. Deve ser uma delícia, cara, gravar e fazer essas externas, né? E eu tenho certeza de que, assim como eu, muitas pessoas se beneficiaram dessa alegria. Como eu apresentei você, cara, você é um cara que eu gosto de graça, porque você tem uma energia que é única, um carisma, um talento que é admirável, sacou? Eu sou jornalista, sou comunicador também, e eu fico muito feliz pelo sucesso que você sempre fez, eu acompanho sua carreira já há algum tempo. E, cara, por isso que eu fiquei feliz, assim, que rolou a gente trocar essa ideia aqui hoje, que eu tive a oportunidade de contar pra você isso, que hoje, como eu falo, cara, pra mim é uma situação... É um baú que ainda dói para abrir, né? Lembrar daqueles 80 dias, daquela fase, mas é muito marcante para você ver como é marcante, para eu não esquecer das coisas que me traziam alegria no momento tão ruim, porque era algo que foi realmente que marcou. E obrigado, cara, só tenho a agradecer cada um. Eu quero mandar todos os meus sentimentos para a família do Marcão, para vocês. E, cara, beijo no coração de todo mundo. Vocês cumpriram, pelo menos comigo, uma missão incrível e que me fez muito bem. Cara, você não sabe o bem que você fez, assim, de contar um negócio desse. Às vezes você falou que é difícil abrir esse baú, mas é extremamente importante abrir isso, porque a gente viveu uma fase extremamente difícil no mundo, né? Todo mundo tá passando por dificuldades, e a gente que trabalha na carreira artística é uma eterna, é inconstante, é uma luta árdua, porque é muito injusto com quem nós disputamos. Então todo dia tem que estar se provando, todo dia tem que estar fazendo, todo dia tem que estar inovando, todo dia tem que estar se recriando, se reinventando. Isso é muito gostoso também, ao mesmo lado que é um desafio, é muito gostoso, mas é um mercado muito difícil. E todo dia a gente pensa em desistir. Todo dia a gente fala assim, por que eu tô fazendo isso? Pra que eu vou fazer isso? Pra quem que eu tô fazendo isso? E é o que eu falo, audiência, cara, número, vai tudo por terra quando aparece uma história dessa. Porque você vira e fala assim, o que adianta ter tantos pontos de audiência do programa Sabe ou Não Sabe, sendo que a história do Fernando Giffer, o que ele passou e o que a gente fez, isso daí vale muito mais do que qualquer audiência. Então Sim. Aí o que eu te falo, de novo, a empatia de novo, a gente não precisa se preocupar com públicos e pessoas, e sim com a pessoa, com o Fernando, com o Marco, com a Giovana, com o Jean, ou sei lá quem, que são as pessoas mais individualizadas, entendeu? Verdade, quando a gente pensa de uma forma individualizada, acaba sendo mais humano, né? Quando a gente pensa na massa, no coletivo, quando a gente enxerga no monitor o número da audiência, você não enxerga pessoas, você enxerga o número.
Loucura. É muito louco, cara. Obrigado. Não, obrigado, André. De verdade, cara. E desculpa ter te atrapalhado aí que você chorou pra caramba. Vamos retomar aqui. Ô, André, você é um publicitário, cara, que foi abraçado pela TV, né? Um cara que deixou o backstage. Abraçado nada. Abraçado nada. Claro, eu tive que. Eu tô segurando ela a unha, porque ela não me abraçou, não. Não, eu digo abraçado pela TV pelo seguinte, você deixou o backstage pra botar a cara na tela ali, né? Lá na MTV, em 2005, que você realmente botou a cara na tela, né? Sim. E aí é o seguinte, cara, eu gostaria de saber se você tem interesse que os pequenos sigam o mesmo caminho quando a gente fala em carreira, ou não, assim, ou você não quer interferir também? Cara, eu não quero interferir, nem pensei nisso e, cara... Eles vão ser o que eles quiserem, entendeu? Eles vão ser o que eles quiserem. Meus pais me criaram dessa maneira. Meus pais sempre falaram assim: você faz o que você quiser, mas você tem que ser digno, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que fazer o bem, você não tem que pisar em ninguém. Você quer... Aí quando começa aquela idade de sair, ir pra noite, não sei o que, você quer usar drogas, você quer ficar doido, você faça, mas você vai ter que sustentar o seu vício e você vai ter que arcar com as consequências. E é muito louco isso, porque você acaba tendo uma consciência, né? E uma consciência essa de, é uma liberdade, mas explicando. E é isso que eu quero fazer com meus filhos. Se eles virarem para mim e falarem assim, pai, eu quero ser, sei lá, quero ser músico. Então eu vou virar e falar assim, você sabe o que o músico faz? Você sabe como é a vida do músico? Então eu vou te apresentar um aqui. Vem aqui tio Matheus, que toca na orquestra lá na Flórida. Vem aqui o tio Ícaro, que toca em várias bandas de baile. Vem aqui o tio Brussax, que toca na Paulista de domingo. Vem aqui, vem conhecer como é que é a vida de um músico. E aí você me fala se você quer ou não. Falando em música, André, você tá com os Mirandas ainda? Os Mirandas existem, sempre existiram. Sempre existirão. É porque por causa dessa pandemia a gente tem que se cuidar, né, cara? Não tem como a gente ensaiar e colocar em risco, né? Ainda mais vários pais. Não dá. Mas a gente tá aí, firme e forte, cara. Procurem pelos Mirandas, hein, gente? Procurem pelos Mirandas. Lá tem os links lá no Instagram do André. Tem a página dos Mirandas para vocês seguirem. O Vasco, me fala uma coisa, cara, sobre essa pandemia. Os filhos, nessa pandemia, eles ficam praticamente sem atividades reais, físicas, né? Por causa do isolamento da escola, dos amiguinhos, enfim, não tem atividade com ninguém. Isso tem feito naturalmente o consumo do virtual crescer muito entre as crianças. O Wolf ainda é bebê, mas e a Maia? O celular, ele já virou uma dor de cabeça? Não, cara, o celular não. Mas ela pede... a gente intercala, né? Então tem o horário, ela acorda, a gente tenta... Rotina, cara, rotina é o segredo do mundo, né? Eu que tenho uma vida maluca e nunca fui muito adepto de rotina, eu fui depois de velho descobrir que a rotina é essencial e de extrema importância para o nosso desenvolvimento, uma vida mais saudável e mais coerente. Então, por exemplo, a gente acorda às 6h30, 6 horas, depende. Aí dá café para Maia, aí tem 9 horas da manhã, tem a aula online da Maia, que vai até 9h30, né? As aulas são bem curtas. E aí, depois disso, tem o passeia, que eu digo, a gente mora aqui numa região em São Paulo que é um bairro planejado. Então, tentar descer quando tem menos gente na rua, né, numa calçada onde não passa quase ninguém, a Maia com máscara, tipo, sem encostar nas coisas. Então a gente tá tentando fazer umas rotinas, porque, cara, senão não dá pra ficar só em casa. E aí tem a hora do Netflix, né, tem a hora dos programas. Então ela tem os desenhos que ela assiste, a gente tenta não colocar só o mesmo, eu sempre sento com ela e assisto, a gente tem um horário nosso da noite, então a gente tem uma rotina muito boa à noite, que 7 horas eu dou banho no Wolf, aí enquanto a minha mulher dá banho, aí ele vai mamar, minha mulher dá mamar pra ele, eu vou fazer o jantar da Maia, dou o jantar pra Maia, vou tomar banho com a Maia, ela toma banho comigo todo dia, e aí depois a gente senta no sofá, nisso a minha mulher, a Vivi, já terminou de dar uma mamar, a gente senta os três no sofá, e é o momento da televisão, aí a gente assiste sempre algum desenho desse que é um grande, é um Toy Story, é uma...
qual que foi o que a gente assistiu, que eu adoro, Moana, e aí a gente vai explicando pra ela, entendeu? E é o nosso momento juntos. E aí eu vou descobrindo vários desenhos bacanas, informativos e que passam conhecimento. Cara, eu tiro o chapéu, porque essa parada de rotina que você falou é uma arte, hein? É uma arte É que muito nem todo mundo domina, eu sou um deles, assim. Até pela condição também da minha filha, a gente acaba tendo dias que não são nunca iguais aos outros. É muito difícil manter uma rotina. Mas é uma arte. Eu sugiro que, mais que um minutinho, faça um capítulo falando exatamente sobre isso. Como manter a rotina dos filhos, porque eu vou lá para aprender. Você sente se a paternidade teve impacto real no seu processo criativo? Ah, teve. Porque eu vim de uma escola, né? Escola MTV, essa escola de do it yourself, muito, muito louca. A MTV já meio que previa esse movimento, né? Então faz aí, se vira, cria, e a sua criatividade ela tem que ser moldada pelo orçamento e pelo que você tem em mãos. E a paternidade, pô, mais ainda, cara. Você tem que se virar nos 30, você tem que criar na hora e tipo, segura com uma mão aqui, faz lá, e tipo, o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. Então, isso trouxe muito, sem falar a energia de tem que se virar, a gente tem que fazer, e tem que dar certo. Agora tem o pequeno aqui. Então isso é muito legal. Antes de a gente entrar no quadro final do programa, eu queria que você falasse um pouco sobre a mãe dos teus filhos pra gente, cara. O que ela significa pra você como mãe, esposa, mulher, né? O que ela te ensinou, o que ela compartilha diariamente com você. Fala um pouco da Vivian, André, na sua ótica. Uma parceirona, né, cara, parceira. Pô, se todo mundo tiver uma mulher dessa, tá bem. O mundo vai ser bom, porque é mais que uma mulher, né, cara, guerreira. É um exemplo, assim. Maia e Wolf vão ter muito orgulho dela. A pessoa que, tipo, me dá todos os alicerces, assim, ela segura as pontas aqui em casa, muitas vezes financeiramente, muitas vezes emocionalmente, de todas as maneiras possíveis. Ela é uma, cara, dizem que a gente procura na nossa mulher a imagem da nossa mãe, né? E minha mãe é uma mulher muito guerreira, e eu tenho muito orgulho de falar que a Vivi é uma guerreirona, faz parte desse clã de mulheres fortes. Bom, André, como diria a musiquinha, né? Tá chegando a hora do programa terminar. Mas antes de você ir embora, chegou o momento de você falar com quem realmente importa. Teus filhos. Hora de alimentarmos a cápsula do tempo. Senta que lá vem a história. Legal, Giffer, mas como funciona? Seguinte, pessoal. Agora o André vai gravar uma mensagem para Maia e para o Wolf, porém não é uma mensagem comum. É um recado para que eles ouçam no dia em que o André não estiver mais aqui neste planeta. É natural que ao longo da vida eles passem aí por momentos diversificados, né, com sabores e dissabores, alegrias, tristezas, euforias, angústias, enfim. E aí, André, pensando naquele seu ombro que não estará mais aqui fisicamente para ouvi-los, abraçá-los, dar uma palavra, orientação, é que você vai dizer para eles o que achar relevante, até baseado na relação de vocês e na sua experiência de vida. Então, fica à vontade para mandar uma mensagem só para os dois ou uma para cada, o que você achar melhor. Esqueça de tudo ao seu redor, o recado é teu, para eles, em primeira pessoa, valendo! Caramba! Nossa! Wolfinho, Maia... Caramba, que doideira, né? Eu espero do fundo do coração que vocês estejam usando as principais coisas que eu sempre falei de respirar, colocar o pé no chão, olhar o outro de igual para igual e com muito amor, e que o amor continue guiando todos vocês. Amor a tudo, né? Amor a carreira, amor às pessoas, amor à vida, ao planeta. Tenho muito recado para deixar, não. Acho que é mais um obrigado, porque dizem que os filhos escolhem os pais, né? Então
Sou muito feliz de saber que vocês me escolheram. Parabéns. Obrigado, André, por compartilhar esse sentimento com a gente. É surreal, né, cara? Pensar na possibilidade de nossos filhos viverem nesse mundo sem a gente, né? Totalmente, cara. Meu Deus, eu nunca tinha parado pra pensar isso. É um negócio que dá medo. Sim. Bom, agora sim acabou. Mais um Inspirador Paternidade.doc chega ao fim. Eu agradeço você que esteve com a gente até agora e que nos permitiu lhe fazer companhia para a sua caminhada, para o seu home office, para os seus estudos remotos. Valeu mesmo. Gostou do que ouviu? Poxa, então compartilhe o programa com a sua rede de contatos, divulga nas suas redes sociais, porque meu trabalho é de formiga mesmo, sozinho, sem equipe, e você, ouvinte, é a razão disso aqui existir. Como puderam ver, a intenção é a melhor e única possível, disseminar o amor. André, sem palavras, meu caro, muito obrigado por vir bater esse papo comigo. Eu particularmente curti e aprendi demais. Beijo grande na Vivian, na Maia, no Wolf, gratidão mesmo, viu? Pô, obrigado você, cara, obrigado você. Obrigado pelo convite e desculpa ter cancelado da última vez, mas foi por uma causa não nobre, mas uma causa sentimental. Mas deu certo e cá estamos. Pô, obrigado, eu que agradeço, totalmente plausível, né? Não tinha que ser feito mesmo, mas o importante é que agora deu certo. Eu espero que você esteja bem também com relação a isso. E antes da gente ir embora, André, eu queria que você falasse sobre os seus projetos, cara. Para quem não sabe, o André tem um podcast animal chamado Mais Que Um Minutinho, né, André? Fala sobre ele. Pô, cara, Mais Que Um Minutinho é um podcast, só procurar em qualquer plataforma de streaming, mas o sinal demais mesmo. Que um minutinho com H. O Minutinho, ele é um projeto que ele existe há 3 anos no Instagram, que eu tento explicar qualquer assunto em 1 minuto. Um vídeo extremamente dinâmico, extremamente simples e para todo mundo entender, ainda mais no mundo corrido e cheio de informação que a gente tem. Então, tentar usar essa plataforma de uma maneira positiva e que agregue de alguma maneira. E aí veio a necessidade de criar o podcast, de desenrolar mais ainda o tema. E aí falando, por que não? E aí chama o especialista, 1, 2 especialistas, pessoas que falam com propriedade, e é super legal, porque eu brinco que o Minutinho e o Mais Que Um Minutinho, eles são projetos que eles têm o raio sintetizador, o raio popularizador para qualquer tema. Então você pode ter certeza que você vai entender veganismo, você vai entender o que é blockchain, você vai entender o que é cerveja. Aí você fala assim, cerveja eu sei toda a história, então tá bom, pode ter certeza que lá você vai aprender alguma coisa. E esse é o objetivo. Eu quero, é uma maneira de desconstruir o conhecimento e a educação de uma maneira mais leve, bem-humorada e para todos. E é maravilhoso, cara. Eu recomendo todo mundo. Gostei muito, para quem vai dar uma pesquisada aí agora no Spotify, no Deezer, nas plataformas, enfim. Tem um episódio muito legal que eles fizeram falando sobre a AMI, que é a atrofia muscular espinhal. Uma aula, vale a pena conferir. Todo mundo tem que saber o que acontece, como é, né? Muita gente sofrendo com isso. Vale muito a pena conferir mesmo, viu, gente? Recomendo demais. Mais Que Um Minutinho podcast do André Vasco e o 1 Minutinho, que é lá no Instagram do André Vasco. E se liguem, hein? Vem aí meu 4º livro, o Paternidade.doc, que leva o mesmo nome do podcast. Ele sai pela editora Lumen Juris e tá lindo demais, gente. Vai chegar, vai chegar às prateleiras assim que essa quarentena acabar. Espero que acabe logo pra gente ter esse lançamento o quanto antes. É um presentaço, tá ficando muito bonito mesmo. Sigam @Fernando Giffer nas redes sociais, tem muito mais material relacionado à paternidade por lá, vídeos, além de podcasts também, áudios, textos, artigos, enfim, tá bom? Obrigado, André, valeu, gente, até a próxima, fui! Obrigado, meu querido, fiquem com o Papai do Céu. Você ouviu Paternidade.doc com Fernando Giffer.